Sejam bem-vindos a mais um encontro dessa nossa série Conhecendo o CMT, que nós temos a oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais sobre os sócios do escritório. Temos o prazer hoje de receber aqui o Francisco Kimmel, né, o conhecido Chico, né, que é nosso sócio aqui no escritório de Porto Alegre. Chico, obrigado pela presença. Então, como você já sabe, é um encontro informal, um bate-papo informal para ter oportunidade de apresentar e contar um pouco mais da sua experiência. Então, nós normalmente começamos falando um pouco da infância, né? Como é que foi a sua infância? Como é que era o Francisco na época de colégio? Nos fala um pouquinho lá desse início. Olha, Rafael, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Tu sabe, quando tu me lembrou meu apelido, me veio uma memória que eu não gostava do apelido Chico. Quando eu era mais jovem, na infância, eu não gostava que me chamavam de Chico, Chiquinho, Chico Bento, né? Tinha todas essas derivações e hoje eu gosto, aprendi a apreciar, mas aí me lembrou disso. A infância eu era uma criança bem extrovertida, eu sempre fui um cara mais participante, e aí eu era muito ruim em esportes, né? Sabe aquele cara que já tentou jogar futebol, tênis, vôlei, atletismo, luta, nunca foi bem em nada. Eu disse, cara, eu vou ter que ter alguma coisa. Então eu fui sempre o palhaço da turma, o cara mais extrovertido da turma do fundão. Então uma infância bem legal nesse sentido, que eu fiz muitas amizades, muitos relacionamentos de longa data. Brincadeiras, eu morava num prédio, um condomínio cheio de blocos, então uma infância bem divertida, 2 irmãos, né? Então eu sou o irmão mais velho, tenho 2 irmãos mais novos, então isso de ter irmãos é uma coisa até que eu procurei trazer isso hoje para minha família, de ter mais de um filho, para ter esse relacionamento que eu aprecio muito e desenvolvo até hoje, né? Então é bacana, são memórias boas, eu acho que a gente com o tempo romantiza um pouco a infância, né? Sem dúvida. E eu sei que teve tempo de dificuldade, teve N questões, mas a gente não se lembra nada disso, né? Só se lembra da parte boa, dos verões na praia, do videogame, né? Joguei Atari, Master, Mega, alugava fita na locadora, gostava de no final de semana alugar, VHS, né? 3x4, alugue na sexta, devolvo a segunda. E Francisco, já que você não era bom nos esportes, acabou que hoje você é muito bom no direito, né? Como advogado. Então, nos fala um pouquinho como é que foi a escolha, né, a decisão de fazer direito. Tinha alguém na sua família que era advogado, que era de profissão jurídica? Como é que foi a opção pelo direito? Pensou em algum outro curso? Como é que foi isso? Sabe que eu tive um avô que eu não conheci, mas um avô por parte de pai, ele foi procurador do Estado. Tá, ele foi procurador do Estado, ele acabou morrendo um pouco mais cedo, mas ele foi procurador do Estado. E sempre me chamou a atenção que tinha algum material guardado. Inclusive, uns anos atrás, eu descobri que ele tinha toda a coleção do Tratado de Direito Civil do Pontes de Miranda, que foi doada pela família em algum momento. Os 60 tomos, meu avô tinha tudo, e resolveram doar. Assim, não pensaram que dos números filhos, números netos, alguém poderia fazer direito. Né? Mas não tinha nenhum contato. Eu sempre fui um cara de humanas, sempre fui um cara que gostei muito de história, sempre fui um cara que gostei muito de política e naturalmente eu fui pensando e no primeiro ano, no segundo grau, eu disse, cara, eu quero ser juiz. Eu quero ser juiz. Sabe aquela romantismo que nós temos com a televisão, com o exercício da jurisdição pelos juízes, aí fica um pouco romantizado. E aí eu me dei conta, olha, ser juiz, quando comecei a faculdade, só talvez não seja tão fácil assim, não é um caminho tão tranquilo, e comecei a inverter para a advocacia, mas o direito sempre esteve presente, sempre foi minha primeira opção, só vou fazer direito. Até pelo leque de possibilidades, eu acho que o direito é uma faculdade bem compreensível e abre muitas portas, abre a visão, então foi isso, sempre, olha, você juiz? Não, vou fazer direito, vou ser advogado. Francisco, e como é que era o Francisco, o Chico, estudante lá na faculdade, né, universitário? Era mais estudioso, ficava mais no bar do que na aula, era o primeiro, sentava na frente na turma, na classe? Como é que você era na época lá da faculdade? Eu tinha um apelido, dado inclusive por um sócio nosso, o Renato, que foi meu colega. Eu era chamado Chico Boina, porque eu estudava de manhã e eu ia sempre de boné. Eu acordava, ia para aula de boné, tava nem aí. Gostava de jogar sinuca no prédio da engenharia lá na PUC.
Mas isso era mais o lado descontraído, o lado amigo, mas levando o estudo muito a sério. Então, no primeiro semestre, nós já tínhamos um grupo de estudo formado para estudar temas todos que estavam lá, filosofia do direito, sociologia. Então esse lado mais bonachão, sempre atrelado a um lado sério em estudo, porque percebia ali que aquela base poderia ser de utilidade lá na frente, como realmente foi. Então, era um misto de querer curtir ali a vida. A gente entra na faculdade um pouco novo, quer curtir festa, quer curtir os amigos, mas ao mesmo tempo muito estudioso, um pouco nerd até. Quem é que forma um grupo de estudo entre 6 amigos na turma no primeiro semestre? Bom, formamos, hoje estamos aí, tem de tudo no meio ali de profissional do direito, mas era o grupo de estudo. Até doação de sangue em conjunto a gente resolveu fazer lá na PUC para apoiar, mas era um grupozinho de nerd, mas estava lá na engenharia, volta e meia matava uma aula. Eu tinha um controle muito rígido de quantas aulas eu podia matar. Para não ser reprovado. Para não ser reprovado, mas na hora da prova até causava às vezes uma certa indignação. Cara, tu não vem na aula e foi lá, tirou 10, tirou 9. Tinha essa disputa que era até sadia. Eu acho legal que é uma certa competição entre nós ali. Chico, e desse período da faculdade, né, desse período da formação como profissional da área jurídica, o que você recorda de aprendizado daquele período mesmo e que até hoje como advogado é importante na sua atuação? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse grupo de estudo, eu via que o direito era não era a resposta para tudo. A gente entra às vezes na faculdade e tem um estigma que é um mundo fechado e o direito é um fim em si mesmo e vai resolver todos os problemas. Quando comecei a estudar o conceito de justiça, o que é justiça, e ficava aquela filosofia em volta disso, eu vi, cara, mas não dá só isso. Aí eu tive um professor, Sérgio Miller, desembargador foi o Tribunal de Alçada aqui do estado do Rio Grande do Sul, e ele veio com um viés mais econômico, mais pragmático, mais negócios, e ele começou a mostrar uma faceta do direito que a gente não estava recebendo ali da dogmática mais tradicional, do modo de ensino mais romantizado assim, do direito. E aí, em um determinado semestre, quando fiz contratos 1, eu conheci um professor chamado Luciano Tim. Ele era um professor também um pouco caricato, porque ele chegava atrasado, não ia em todas as aulas, mas ele tinha uma perspectiva do direito e ele trouxe aquele conceito de análise econômica do direito, que aquilo chamou a atenção e pouco cativou. Ele começou a falar de contratos, muito na visão de Coase, de custo de transação, teoria da empresa, tudo aquilo que o Coase começa a trazer, e começou a mostrar a análise econômica do direito. Eu disse, olha, só o direito não vai resolver a minha caminhada jurídica. Eu preciso ampliar o leque, eu preciso ter um conhecimento mais em outras áreas. E é isso que ficou muito da faculdade. Olha, não pensa que o direito é um fim em si mesmo. Considera outras áreas, considera outras perspectivas, outros pontos de vista, porque isso vão te ajudar na tua carreira jurídica. Francisco, e hoje como advogado já, né, numa boa posição, o que é ser advogado para você hoje? Mas eu faço essa pergunta dentro de um contexto um pouco maior, aproveitando para pedir para você falar um pouco do Francisco advogado, né, da carreira, momento que sai da faculdade até hoje, tentando um olhar de fora sobre o Francisco advogado. O que você tem para nos dizer sobre o Francisco advogado? Os pontos mais fortes, os mais fracos, os momentos que você recorda com satisfação, eventualmente, aqueles momentos não tão bons. Nos fala um pouco sobre o Francisco advogado. Eu acho que é disponibilidade, Rafael. Acho que minha carreira aqui junto com o CMT é muito de disponibilidade. Eu me lembro de uma situação engraçada. Logo que eu comecei a trabalhar aqui, eu não cheguei a estagiar. Eu trabalhava numa empresa e eu acabei entrando nessa empresa como estagiário jurídico e acabei migrando para um lado de administrativo, financeiro, e acabei fazendo financeiro, aquilo ali me interessou. Então, estava fazendo faculdade, trabalhando numa empresa como financeiro dessa empresa. Só que essa empresa lidava com contratos públicos, então tinha toda a questão de licitações, então tinha um viés jurídico ali, mas era disponibilidade. E tem um fato engraçado, uma das primeiras tarefas que me deram aqui no CMT foi fazer um agravo de instrumento. E aí, óbvio, eu na emoção fui fazer o agravo, peguei o modelo, fiz o agravo,
e esqueci dos requisitos básicos do agravo de instrumento que existia lá ainda no antigo CPC, e claro, o agravo de instrumento não foi conhecido. Foi uma situação que acabou prejudicando um cliente, né? Acabou levando, não um prejuízo concreto, mas uma situação processual desagradável, e dali eu levei minha primeira lição. Olha, presta mais atenção na lei, cuida nisso. E aí eu me lembro que um mês depois me deram uma situação, outra, e aí eu acho legal do leque, né? Eu estava fazendo um agravo de instrumento, um processo civil, e me deram um inventário extrajudicial para ajudar. E aí eu começo a analisar o inventário e eu noto ali que tem um erro de condução anterior, a gente tinha assumido aquele inventário, por causa de uma questão de quinhão para meio-irmão. E eu disse, olha, por quê? Porque eu estava pegando a lição de um erro e aplicando já ali na prática. Eu disse, fui lá, apresentei, olha, tem aqui, achei um erro, achei uma coisa que nós... Então, já começou aquele, olha, cuida a lei, cuida a base, cuida o fundamento. Nessa questão de estar disponível para aceitar, vamos fazer uma audiência que envolve audiência crime em Passo Fundo. Vamos lá, vamos aprender. Fazer uma audiência de JEC em Montenegro por um operador de estacionamento. Vamos lá. Então, vamos fazer uma audiência de seu trabalho. Aprenda. Aquele nervosismo inicial, mas muito disponibilidade. Eu acho que o advogado, mais do que atender o cliente naquilo que o cliente está pedindo, ele tem que estar disponível em qualquer momento, em qualquer situação, porque o cliente, e eu levo muito isso, ele deposita uma relação de confiança no advogado, tal como a gente deposita uma confiança no médico. Geralmente não é uma situação fácil, não é uma situação agradável para a pessoa que está depositando. Então, ser disponível para o nosso cliente. E o Luciano fala uma frase que é importante, né? Nós prestamos serviço, e serviço é servir, né? E isso eu peguei já até da época de faculdade. Olha, tem que estar disponível para servir o cliente e para fazer de tudo. E aí, a trajetória no CMT é engraçado, porque em 2012 eu acabei 4 meses dentro de um estádio de futebol que estava em construção lá, sujando sapato, de capacete, no meio de uma obra. E sempre que eu tinha uma conversa aqui dentro do CMT contigo, com o Luciano, era... Francisco, tem essa situação aqui, o que tu acha? Eu disse, bora, vamos. E 2013 eu tinha recém tido minha filha, a Sofia, e no final do ano vocês chegaram para mim, olha, Francisco, nós temos uma operação em Indaiatuba, tem um cliente que quer alguém lá presencial e ele te quer. Cara, vamos fazer um teste, quem sabe tu fica indo e voltando para lá. E eu disse, bora, vamos. Passei então um ano, em 2014 eu peguei, foi meu recorde de voos. Eu saía de segunda-feira de manhã, eu pegava um voo 7 horas em ponto. Então eu acordava às 5h30, ia para o aeroporto, pegava um voo e voltava na quinta-feira ou sexta-feira, de noite, com uma criança de 3 meses em casa. E passei um ano fazendo isso. Por quê? Porque eu acredito, e essa é uma visão muito do escritório, de estar disponível para o cliente. Era uma operação incipiente que nós tínhamos ali em Indaiatuba, naquela cidade, que se tornou hoje a filial de Campinas. E aí, estou lá em Indaiatuba, 2016, outro convite. Francisco, estão abrindo uma unidade, estamos reestruturando a unidade do Paraná. Vamos lá nos ajudar a implementar a cultura do CMT? Vamos, aí começam as viagens de novo. 2017, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, Felipe, e o Luciano, e eu vejo isso muito, o Luciano pensa muito adiante, ele tem uma visão boa o Luciano é aquele enxadrista que vê 8, 9 jogadas à frente, né? Ele é bom nisso. E aí, o Luciano disse, cara, eu acho que tu tem que voltar para Porto Alegre. Eu nunca penso assim, com a esposa grávida. Aí a gente se deu conta, mas se eu tenho que voltar para Porto Alegre, eu tenho que estar no próximo mês em Porto Alegre, porque depois minha esposa não pode viajar, vai nascer meu filho. Aí do nada, volta para Porto Alegre. Então, a minha trajetória no CMT sempre foi disponível para os desafios. E claro, isso significa ter que estar preparado, né? Então, eu desde o início, eu fiz direito, aí eu ia fazer mestrado, na época era muito direitos humanos, o foco era muito numa dogmática jurídica que não me interessava. Eu disse, eu vou fazer um LLM, eu vou fazer um MBA, eu vou me preparar em coisas que eu estou bem,
e que eu posso ir adiante. Então, essa visão de não só pensar no direito foi algo que, né, sempre foi um norte, um guia, e aí hoje estou aqui, né, atuando como um novo desafio, que é ser sócio-gestor de uma unidade, é lidar com temas internos, né, da porta para dentro, que também é uma experiência incrível, porque a gente acaba lidando com todas as pessoas do escritório, conhecer as pessoas e ver a capacidade desse time tão competente. Francisco, agora eu queria ouvir um pouquinho naquele momento que o Francisco não está advogado, né? Não é advogado, quais são as outras áreas, os outros interesses que você porventura tem, mas que você acha que ajuda na sua atividade de advogado? Sabe que eu gosto muito de física. Mesmo? Eu gosto muito de física, eu leio muito, vejo, hoje tem muito vídeo no YouTube, então física quântica, relatividade. Eu tentei ler o artigo Relatividade Geral do Einstein, a versão em português. Não consegui passar da segunda fase. Aí eu vi como eu era limitado em raciocínio. Eu gosto muito de física, mas aí, Rafael, eu sou muito curioso. Sou muito curioso e eu vou muito atrás de outros campos, outras informações, outros pontos de vista e outras visões. Eu vejo que isso ajuda muito hoje, não só na administração, em coisas internas aqui no escritório, trato com pessoas, mas ao lidar com clientes. Tem uma frase tua que quando eu ouvi pela primeira vez fez muito sentido, assim. Não existem problemas jurídicos, existem problemas. Alguns desses problemas têm interfaces jurídicas. Então, o que a gente precisa ter para ser um advogado competente para os nossos clientes é ter uma visão mais abrangente, mais compreensiva das coisas. Não quer dizer que a gente não tem que ser especialista, pelo contrário, eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito de contratos, eu lido com direito civil sempre, conheço muito bem o código, é o meu dia a dia, mas incorporar outros campos de visão, inclusive formas de obter conhecimento. A física é um campo totalmente diferente do direito, então a forma de estudo, a forma de visão do mundo, isso agrega no dia a dia como pessoa e acaba tangenciando um suporte para os nossos clientes. Então, hoje estou lendo um livro ainda sobre o Projeto Manhattan, como foi a parte física, desde as descobertas. Então, são coisas que a gente vai pegando e tentando, de alguma forma, compor o nosso conhecimento geral, a cultura geral, para usar isso como experiência no dia a dia, né? Francisco, para encerrar, o que você diria para o aluno que está lá na faculdade agora, como você esteve lá atrás? Qual a recomendação, qual a dica, qual o comentário que você faria para ele que está lá na faculdade ainda? Tem um discurso do Steve Jobs, numa formatura em Stanford, se eu não me engano. Ele fala uma frase que eu acho que é muito aplicável a todos nós, especialmente quem tá estudando. Stay hungry, stay foolish. Hoje essa geração mais nova, às vezes tem uma ânsia, e isso é normal de quem é mais novo, uma ânsia de queimar etapas, de antecipar movimentos. E olhando, refletindo atrás um pouco na minha trajetória, eu tinha essa ânsia também, cometi erros por causa dessa ânsia, mas nós precisamos estar preparados, nos qualificar e deixar algumas coisas que só o tempo vai trazer. A experiência, os cabelos brancos, o tempo de profissional, só isso vai te habilitar para certas etapas. Então, alguns advogados e jovens são muito, muito ansiosos, querem entrar fazendo M&A internacional, arbitragem em Paris. Legal, tem essa meta, mas não se decepcione se você não conseguir. A minha disponibilidade para o escritório me levou para caminhos que eu nunca imaginava antes, me levou para situações incríveis. Eu cheguei a negociar dissídio coletivo numa dispensa aqui no TRT com vice-presidência. Eu, que sou advogado civilista, estava lá negociando uma questão trabalhista. Satisfação de poder fazer acordo em situações mais sensíveis, envolvendo acidentes, questões de estar do outro lado e ver que
mesmo advogando para empresas, nós podemos ainda assim ser um instrumento que ajuda pessoas e ajudam negócios e ajudam situações práticas. Mas isso vem com o tempo. Então, esteja disponível, esteja pronto, preparado para a oportunidade, mas não tenha calma, tenha um pouco de paciência, porque a oportunidade vem. E o legal de estar num ambiente como o CMT, e aí a gente brinca sempre, nunca tem uma monotonia, sempre tem uma coisa diferente, sempre uma situação nova, e aí sim, toda aquela bagagem, tudo aquilo que a gente se preparou nos habilita e a gente acaba aprendendo também, indo atrás. Então, calma, às vezes, calma, tem uma expressão, né, Galdéria, debreia. Que você tiver paciência, as coisas vão acontecer com uma certa calma, mas nunca deixe de stay hungry, stay foolish. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Rafael.